Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Vamos iniciar mais um devocional no dia 27/3 e hoje eu quero trazer para vocês um tema com o título Nas Mãos do Oleiro. E esse tema hoje que eu trago para vocês está lá no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 8, que diz o seguinte, mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós o barro e tu o oleiro, e todos nós a obra em tuas mãos. Esse capítulo 64, ele se inicia com o clamor por socorro, né? O povo de Israel estava em ruínas, Israel estava em ruínas. Foi um período após o exílio que aconteceu após o exílio babilônico. Então, quando eles retornaram a Jerusalém, Jerusalém estava queimada, estava em cinza, estava em ruínas, né? O templo de Salomão havia sido queimado, então eles estavam sofrendo a consequência das escolhas, né? Mas estavam feridos, não tinham onde congregar, estava tudo em ruína, então tudo que eles tinham tinha virado cinza, tudo que eles tinha sido queimado. Então, esse capítulo 64 começa nos remetendo a isso, né? Nos remetendo a cinzas, nos remetendo a um forte clamor por socorro, né? A agonia. E no verso 8 desse mesmo capítulo, o tom, né? O tom ele muda um pouquinho. Ele muda do desespero para o quê? Para o relacionamento, para a intimidade. Então, assim, a gente pode observar isso, que nesse verso 8 muda um pouquinho, né? Antes de pedir a mudança das circunstâncias, o profeta reconhece quem é Deus, né? Lá ele nos fala que Deus ele não é apenas um juiz que fica longe, que fica só observando, não. Ele reconhece que Deus é o quê? O nosso Pai. E um pai, o que ele faz? Um pai, ele corrige, né? Então, se você tem filho, você deve saber que um pai, ele corrige. Mas ele nunca corrige um filho para que ele piore, né? Ele sempre corrige um filho para que o filho melhore. Então, o pai, ele corrige e não abandona. Esse é o verdadeiro pai. Ele libera correção, mas nunca libera abandono. E Deus, ele é assim. Então, ele é assim, ele vai te corrigir, mas ele não vai te abandonar. Ao clamar a Deus, ao chamar Deus de Pai, Isaías apela para o quê? Isaías está apelando para a misericórdia divina, né? Então, ele reconhece, nós, o barro, e tu, o oleiro, né? E aí ele reconhece que Deus é o Pai. Então, quando ele chama Deus de Pai, quando Isaías chama Deus de Pai, ele está apelando para a misericórdia divina. A nossa identidade, ela não vem do que nós fazemos, ela não vem dos nossos atos, tá? A nossa identidade, ela vem de quê? Ela vem do que nós somos para Deus. Então, se eu chamo Deus de Pai, eu estou me colocando no lugar de quê? De filho. Então a minha identidade ela vem daí, do que eu sou para Deus. Eu sou filha. Tá? Então não é a nossa identidade não vem do que fazemos, mas sim do que nós somos para Deus. Né? E a metáfora do barro, ele nos ensina sobre o quê? Sobre a essência humana, né? Ele nos fala muito sobre a fragilidade humana, ele fala sobre a nossa dependência, né? Então essa metáfora, ela nos remete a isso, a fragilidade humana, o quão fácil nós somos de quebrar, tá? E a dependência que nós temos de Deus. Por que nós temos essa dependência? Porque o barro, por si só, ele é só o quê? Ele é só pó e água. Então, nós somos dependentes sim do artesão, nós somos dependentes sim do oleiro. Então, o barro, por si só, como eu falei anteriormente, ele é só pó e água. Ele não tem forma, ele não tem beleza nenhuma. Ele é só isso. Ele não tem valor nenhum, tá?
ele não tem utilidade nenhuma, até o momento em que Deus toca nesse barro, tá? E aí, o que que acontece? Para que o oleiro trabalhe nesse barro, quando ele toca, para que ele trabalhe em você, para que ele trabalhe no barro, o barro precisa estar o quê? Ele precisa estar úmido e macio, para poder ser o quê? Moldável. Ele precisa que o barro esteja úmido e macio para poder moldar, para poder fazer algo útil, para poder dar forma para este barro, né? E aí vem aquela questão. O coração endurecido, um coração endurecido pelo orgulho, pela amargura, o que que acontece? Ele quebra a roda, né? Mas ele não se molda. Para quem não sabe, a roda é aquela roda que fica na mesa, que fica rodando, e o oleiro fica formando, fica dando a forma no barro. Então, quando você tem um coração endurecido, né? Seja por amargura, seja por orgulho, seja pelo que for, se o seu coração é endurecido, né? Você é um barro duro. Você é colocado na roda, você vai quebrar a roda, mas você não vai ser moldado. Então, ser barro é aceitar que não temos o controle das nossas vidas, tá? Então, a partir do momento em que você entende que você não tem o controle da sua vida e que você tem a dependência total do artesão, total do oleiro, né? Que você precisa ser moldado por ele, tá? Tudo começa a mudar. Você é um barro que está úmido e macio, tá? Então Deus, ele não é apenas um observador daquele barro. Ele não é apenas o que manda. Ele não é apenas o que olha. Ele é o que faz. Ele é o artesão. Ele é o oleiro. É ele que molda. O oleiro, ele tem a visão do que aquele barro vai ser, do que ele vai fazer com aquele barro, de como ele vai moldar aquele barro, qual é a utilidade que ele vai dar para aquele barro. Ele tem essa visão antes de colocar na roda, antes da roda começar a girar, ele já sabe qual é a utilidade daquele barro, o que é que vai sair dali. Então ele já tem essa visão. Antes dele colocar na roda aquele monte de barro, ele já sabe o que vai acontecer. E às vezes o processo, ele dói. Por quê? Porque para moldar uma peça de barro, um vaso de barro, precisa do quê? Da pressão das mãos do oleiro. Precisa ser amassado, né? Precisa ser apertado, precisa ser moldado. E aí dói. A pressão das mãos dói, tá? O calor do forno dói. Dói. Mas precisa passar por isso. Você precisa ser apertado, você precisa ir para o forno, né? Mas o objetivo sempre é o mesmo, é a criação de algo útil e belo. Então, o barro, ele é isso. Na mão do oleiro, ele não é apenas barro. Ele se transforma em algo que é útil e que é bonito, tá? Aí eu levo vocês lá no livro de Jeremias. Vamos lá, vamos ver o que fala lá. Jeremias, deixa eu olhar aqui. Jeremias capítulo 18, versículo 4. Jeremias 18, 4. Olha só, olha o que nos fala lá. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos olhos de fazer. Então, aqui no livro de Jeremias, nos mostra o seguinte, nos mostra que o vaso quebrou. E aí, ele não jogou fora, o que ele fez? Ele tornou a fazer um outro vaso, tá? E é assim que acontece. Às vezes você está endurecido, o seu coração está endurecido, né? E aí, como você é um barro que já não é moldado porque é endurecido, você pode quebrar. Você pode quebrar. Mas aí, o oleiro, ele não te joga fora. Ele não joga nenhum vaso fora. O que ele faz? Ele faz novo. Se o vaso estraga, o oleiro não joga o barro fora. Ele faz novo.
O erro humano, ele não anula a habilidade do artesão. O seu erro não anula a habilidade de Deus, não anula a habilidade que ele tem em te fazer novo, tá? Então, assim, ele não vai te jogar fora, ele vai te fazer novo. E aí você vai passar pelo processo de ser colocado, feito pó, de ser umedecido, de ser moldado, de ser levado ao fogo, tá? Então, é isso que o oleiro faz. Ele te faz novo, mas ele não te joga fora. Porque o nosso erro não anula a habilidade que ele tem em refazer novo. E eu não sou um acidente, você não é um acidente, nós não somos um acidente. Cada vaso, ele é único, tá? Então, cada vaso tem a sua peculiaridade. Cada um é único, com seus defeitos, com a sua qualidade. Só existe esse vaso, tá? Por quê? Porque Deus, ele não produz em série, ele não produz em grande escala. Ele trabalha individualmente com cada história. Ele trabalha individualmente com cada vaso. Ele trabalha individualmente comigo, ele trabalha individualmente com você. Com cada história, ele trabalha individual. Ele trata no particular, ele trata no secreto. Por quê? Porque ele não é um artesão que fabrica em série. Ele fabrica, ele fabrica individualmente, ele trata individualmente com cada um, entendeu? E aí é assim que Deus trabalha. O valor do vaso, ele não está apenas no material, né? Porque se o vaso valesse pelo material, ele não valeria nada. Por quê? Porque o material é só pó e água, é barro, né? Mas o valor, ele está em quê? Na forma de quem fez. Você tem valor. Você tem um valor imenso. Por quê? Porque a mão do Criador está sobre você. Porque a mão do Criador está sobre a sua cabeça. Porque o oleiro te fez, o oleiro te moldou, tá? O oleiro tratou individualmente com você. Ele colocou em você as suas qualidades, sabe? Ele sonhou com a sua forma antes de levar para a roda. Então, o valor, ele está aí. Ele está na mão de quem fez. E por a mão dele estar sobre você, por você ter sido moldado por Deus, você tem um valor sim. Você tem um valor grande. E para concluir tudo isso, estar nas mãos de Deus significa que mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de dificuldade, como Israel vivia nesse tempo, né? Como Israel estava vivendo aqui, como nós vemos no livro de Isaías, né? Que era um tempo de desespero, estava em ruínas, estava em crise, estava em cinzas. Existe sim a esperança e a restauração. Se você se sente quebrado, se você se sente sem forma, lembre-se que o oleiro ainda está na oficina. Ainda tem tempo sim de ser moldado, porque ele continua na oficina, ele continua trabalhando individualmente com cada vaso, ele continua moldando os vasos sim. Então, se você se sente quebrado, se você sente que você está sem forma, dá tempo sim de você procurar o oleiro na oficina, porque ele está na oficina, tá? E para a reflexão de hoje, eu vou deixar 2 perguntas para vocês estarem refletindo durante o dia, tá? A primeira pergunta é: você tem permitido que Deus molde seu caráter? Ou você tem resistido às mãos do oleiro? E a segunda pergunta é: você consegue confiar que o fogo pelo qual você está passando serve para selar sua obra? Serve para selar a obra de arte que é você na mão do oleiro? Você confia? Você acredita nisso? Então, eu termino o vídeo hoje com essas 2 perguntas de reflexão e que elas sirvam para poder ser refletida e para saber se você é um barro
úmido, maleável, ou se o seu coração está endurecido. Se você está inteiro ou se você está quebrado, tá? Se você está cheio ou se você está vazio. Então fica essa reflexão e desejo a vocês um excelente dia e que fiquem com Deus.